Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos aqui juntos para realizar nossa palestra de forma online, enquanto nossa casa não abre, em razão da necessidade de nos cuidarmos nesse momento difícil que todos estamos passando. Em breve, certamente retornaremos ao convívio. Antes de fazermos a palestra de hoje, vamos fazer a nossa prece tradicional. Agradecendo ao nosso Pai, ao nosso Mestre e Guia Jesus, a todos os nossos espíritos protetores, aos mentores que guardam este trabalho, que olham por nós, nos orientam e sempre estão conosco. Agradecemos a oportunidade de aqui estarmos juntos, aprendendo mais um pouco da doutrina espírita, conversando sobre um assunto tão importante, tão fundamental e por vezes tão pouco conhecido profundamente por nós, que é a busca da felicidade. Que sejamos intuídos, que recebamos boas vibrações e boas energias e que ao longo desse período juntos possamos ter muitos pensamentos positivos e crescer coletivamente, que é o nosso grande objetivo, progredir sempre. Muito obrigado e com isso pedimos licença para dar por iniciada a nossa palestra desta noite. Que assim seja. Bom, falando um pouco sobre a busca da felicidade. Nós sabemos que como espíritos que estão em processo evolutivo, nós estamos aqui de passagem, né? Esta é uma das nossas passagens aqui pela Terra e este é um estágio, é um período de tempo que aqui passaremos. Nós sabemos que viemos da pátria espiritual e também sabemos que retornaremos à pátria espiritual. Mas enfim, o que nós fazemos aqui? Qual é o grande objetivo de nós estarmos encarnados no planeta Terra? Sabendo que nosso planeta é um planeta de provas e expiações, aqui nós expiamos, né? Nós recuperamos algumas más inclinações, alguns maus pensamentos, alguns maus hábitos e coisas que nós fizemos no passado e podemos também aplicar de forma concreta e real aquilo que nós aprendemos, tanto lá no mundo espiritual quanto pelas nossas passagens aqui pela Terra. Mas, fundamentalmente, o grande objetivo da gente fazer aqui é o crescimento espiritual. Porém, isso não tira de nós a possibilidade, a capacidade e até o dever de buscar sermos felizes, né? Isso é o que nós também devemos fazer. Mas afinal, o que significa ser feliz? O que é a felicidade? Existe uma história muito interessante que Divaldo Franco conta nas suas palestras sobre uma moça chamada Luba Dierkak. A Luba era uma polonesa de origem judia que, morando na Polônia, teve o seu país invadido, ou viu o seu país ser invadido pela Alemanha nazista. E durante a invasão da Alemanha nazista, ela teve tanto o seu marido quanto o seu filho assassinados e se viu sozinha. Ela foi recolhida, levada para um campo de concentração, que é algo horrível, né? Nós temos ainda essas chagas do nosso comportamento como seres humanos, como espíritos, e precisamos resgatar essas coisas ainda, né? Foi enviada para um campo de concentração e ao estar nesse campo de concentração passou a viver uma vida totalmente diferente, né? Basicamente as pessoas no campo de concentração esperavam a hora da sua morte ser provocada, né? Não, nem tanto chegar, mas ser provocada, ser ordenada. Numa noite, durante esse período em que lá estava, ela ouve choros de criança, conversa com algumas das suas companheiras, né, as pessoas que viviam lá com ela, e essas pessoas não acreditam, dizem que isso não é possível. E no outro dia, pela manhã, ela descobre que realmente havia choros de criança, que não era uma alucinação, né, que ela não estava pensando no seu filho que tinha sido morto, mas que havia, sim, um grupo de crianças que tinha acabado de chegar àquele campo de concentração. Eram 52 crianças que foram largadas, atiradas à própria sorte, e Luba resolve, então, que deve, de alguma forma, adotá-las, cuidar delas, né? As colegas ou as companheiras de cela dizem que aquilo era impossível, que não havia comida para todos, que aquelas crianças iam morrer de qualquer forma, que não fazia sentido eles dividirem os recursos e o pouco conforto que tinham
para tentar salvar aquelas crianças, porque aquelas crianças estavam condenadas. Mas Luba não desistiu, não deu o braço a torcer e resolveu efetivamente adotar as crianças e fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para mantê-las vivas. Inclusive, brigou com alguns generais e alguns dos comandantes, né, dos nazistas que lá estavam nesse campo de concentração para poder manter as crianças. E o exército, então, os comandantes do exército que lá estavam acabaram cedendo desde que ela cuidasse da alimentação deles e se quisesse dividir a sua própria comida, e aquilo era até uma forma de esporte ou de diversão para essas pessoas tão cruéis, né, que lá estavam naquele momento. Após essa briga com o general e passando algum tempo onde ela roubou comida para dar para as crianças e de alguma forma tentar mantê-los vivos, houve uma ocupação, né, um resgate de todos, né, depois da recuperação, da retomada e da derrota dos nazistas. Chegou então o resgate e durante esse período de resgate se chegou à conclusão que daquelas 52 crianças que tinham sido adotadas pela Luba, por algum tempo, obviamente um tempo não tão grande, mas suficiente naquela circunstância tão horrível, 50 deles ainda estavam vivos. Cada um então seguiu a sua vida após esse tempo e 50 anos depois, enfim, houve uma homenagem feita a esta mulher, onde 30 ou mais de 30 destes que tinham sido resgatados com vida no campo de concentração ainda estavam vivos e agradeceram Luba numa cerimônia bastante interessante, que se encontra registro na internet sobre, e ela disse que o maior presente que ela recebia naquele dia não era homenagem, não era aquilo que era tudo muito lindo e muito especial, mas poder ter tido a oportunidade de, por Deus, salvar aquelas crianças e garantir que elas pudessem continuar uma vida. Mas continuando e percorrendo um pouco a história do pensamento, lá na Grécia Antiga, onde a gente teve a chegada dos grandes filósofos e do pensamento humano, a origem do pensamento humano, havia alguns conceitos sobre esse pensamento que tem a ver com a temática que a gente vai tratar. O primeiro deles, o do hedonismo, e o segundo, do epicurismo, diziam sobre a cultura do ter e de admirar a beleza, né? Então a gente tinha uma noção estética apurada e apreciada para aqueles que tinham alguns certos desenhos, e isso valia para pessoas, para prédios, para todo tipo de coisa, que esse senso estético era melhor em algumas pessoas do que outras, e essas pessoas que tinham melhores feições ou aparência, falando das pessoas especificamente, eram mais admiradas, né? Ou eram mais importantes. E logo após também houve a chegada do estoicismo, que era a cultura do sofrimento e de suportar o sofrimento, né? Então essas coisas têm a ver com como a gente foi construindo ao longo do tempo o que significa ser feliz, né? Então ser feliz significa ser belo, significa ser jovem, significa suportar o sofrimento, significa sofrer mais que os outros, significa ter mais coisas que os outros. E aí nós chegamos na grande conclusão ou pensamento de que ter não resolve, né? Mesmo quem tem muito, muitas vezes sofre, porque fica escravo de tudo que tem e tem muito medo, pânico de perder aquilo que tem, e com isso cada vez fica mais infeliz, mais ansioso e busca uma euforia ao invés da felicidade. E aí a gente tem uma frase do Divaldo Pereira Franco que fala que o estômago abarrotado não dá felicidade, mas sim dá indigestão. Uma pessoa que dorme bastante não é feliz, ela na verdade é preguiçosa. Então a felicidade não pode ser sede de água do mar, que quanto mais se bebe, mais sede se tem. Isso tem muito a ver com o que a gente estava falando, que quanto mais a gente tem, mais sede por ter isso provoca. E essa busca incessante e ansiosa de uma euforia que dura um certo tempo e depois se esvai, não pode ser a felicidade real e verdadeira. Existe uma outra história que Divaldo também conta, que é sobre um casal
e este casal já está há um bom tempo juntos, né, 30 anos de casados, e eles, ao passar esses 30 anos juntos, a mulher tem um segredo, que é uma caixa que ela guarda dentro do seu armário, que é uma combinação dos dois que o esposo não pode mexer. A questão é que aquilo fica consumindo esse indivíduo por dentro, até que ele, num momento em que a esposa não está em casa, se entrega à ansiedade de saber o que tem lá e resolve abrir a caixa depois de todo esse tempo. E ao abrir a caixa, que ele não aguentou de tanta curiosidade, ele encontra dentro da caixa 30 ovos. Aliás, 3 ovos, perdão. 3 ovos e 3 mil reais. Esses 3 ovos lá dentro, os 3 mil reais até fazia algum sentido, né? A moça estava fazendo suas próprias economias, tinha o seu próprio dinheiro guardado. Mas o marido pensa, mas 3 ovos? Por que ela guarda 3 ovos numa caixa? E esse é o grande segredo que ela tem comigo. Essa mulher deve ter algum problema, é muito maluca, alguma coisa assim. E ele resolve interpelar ela quando ela volta para casa, perguntando o que é aquilo. Primeiro ela se sente mal, né, porque ele abriu a caixa, que era a combinação que não deveria fazer, mas depois ela acaba cedendo e conta que cada vez que o marido é grosseiro com ela, ela vai lá e coloca um ovo na caixa. E que assim ela foi guardando esses ovos ao longo do tempo. E aí o homem diz, bom, 30 anos de casados, eu só fui grosseiro com você 3 vezes? Tá bem bom, né? Tá muito bom. E a mulher só sorri, até que o marido se dá conta e pergunta, tá, mas e os 3 mil reais? E aí a mulher responde, a partir do momento que ela diz que tinha 3 ovos e que ele cria na cabeça dele a expectativa de que ele foi grosseiro 3 vezes, ele se convenceu disso, né? E quando ele pergunta sobre os 3 mil reais, a resposta dela é surpreendente, e é a seguinte, cada vez que eu completo 1 dúzia de ovos, eu vendo esses ovos e guardo dinheiro. E aí está a realidade. Então a gente vê aqui essa equação dizendo que a felicidade é igual à realidade menos a expectativa. O filósofo Mário Sérgio Cortella que costuma dizer isso. Quer dizer que nós criamos uma expectativa na nossa cabeça e essa expectativa, ela normalmente difere da realidade. E essa equação é que acaba, de alguma forma, estabelecendo o quão felizes nós somos capazes de ser. É a diferença entre o que a gente cria de expectativa e a realidade propriamente dita. Se essa equação ficar negativa, se gera infelicidade. Claro, é uma simplificação, é um exercício para nós fazermos, né? Mas é para se refletir. Muitas vezes a gente cria expectativas além do que é possível e com isso a gente está sempre buscando algo que não está ao nosso alcance. Falando um pouquinho sobre, novamente, voltando a percorrer historicamente os últimos tempos, agora mais recentes, até os anos 60, segundo Flávio Djokovic, que é um psicanalista, até os anos 60 era muito importante, ou era o mais importante, por exemplo, para um profissional, para uma pessoa que tem a sua profissão, ser um profissional idôneo, reconhecido e respeitado pelos outros, né? Isso era o mais importante que podia acontecer com uma pessoa em relação ao seu trabalho. Então as pessoas tinham orgulho do que elas eram, nesse sentido, né? De ser um bom médico, um bom engenheiro, um bom professor, ou uma boa mãe, um bom pai, enfim, todas as ocupações elas davam motivo de orgulho maior possível para as pessoas. Acontece que a partir dos anos 70, o pêndulo que equilibrava isso virou um pouco de lado e passou a apontar mais para o lado do ter, do que eu sou capaz de ter. Ou seja, não basta eu ser um bom profissional se isso não resulta na minha capacidade de ter mais coisas, de acumular mais coisas, de ter mais bens. E a partir de então, acumular posses passa a ser mais importante, inclusive, do que a origem destas posses. Quer dizer, não importa muito como eu consegui essas coisas, mas sim que eu as tenho e posso tê-las. Mesmo que eu não as tenha, eu posso tê-las. Então a riqueza passou a ser mais importante do que a sua origem, ou de onde ela veio, ou de como ela foi construída, né, ou conquistada. Principalmente na última década,
em função do surgimento e do advento das redes sociais, se deu mais um passo em relação a isso, onde não basta ser um bom profissional, não basta ter muitas coisas, mas é necessário parecer ser, né? Eu valorizo mais a felicidade que os outros veem em mim do que a própria felicidade que eu sinto. Quer dizer, é um fenômeno cultural onde parecer ser algo, mesmo que eu não seja, ou que eu não seja capaz de entregar, passa a ser o mais importante. E além disso, né, nós temos ainda, além do parecer ser, o que podemos chamar de uma agenda de euforia, que é o do parecer ter. A gente acompanha entre o parecer ser e o parecer ter um eletrocardiograma, né, de como as pessoas, nós como seres, né, e como sociedade nesse momento, compartilhamos as coisas com os outros. Então nós temos ao mesmo tempo muitos, agora em época de pandemia as coisas mudaram um pouco e ao invés da gente ver muitos compartilhamentos de passeios, viagens, lugares extraordinários, restaurantes finos e coisas do tipo, a gente vê muito compartilhamento de coisas feitas em casa, né? A comida que se fez em casa, os objetos que se comprou para casa e assim por diante. Mas também, ao mesmo tempo que existem esses picos de euforia, de compartilhamento de euforia, de coisas maravilhosas, também existe um excesso de compartilhamento das coisas ruins, uma necessidade de se compartilhar drama, tristeza, dificuldades e assim por diante, o que gera uma grande montanha russa de sentimentos, né? Esse eletrocardiograma que a gente estava falando, de coisas muito para cima e coisas muito para baixo, muitas vezes sem muito intervalo definido entre essas coisas, onde é interessante a gente ouvir ou ler uma frase também do Mário Sérgio Cortella, onde ele diz que há pessoas que acham que a felicidade é a posse de bens materiais. Como isso, de fato, produz uma felicidade rasa, porque ela é momentânea, episódica, a pessoa entra em um processo obsessivo de imaginar que este consumo, ou essa consumolatria, como ele fala, é o que vai deixá-la feliz. Na verdade, só vai colocá-la em um estado de ansiedade muito grande. Então a gente vive um processo, e a gente vê isso muito claramente, que nós vivemos um processo de ansiedades, né? E em meio a tantas idas e vindas, a nossa mente fica muito inquieta. E na inquietação, como se fosse uma montanha russa de sentimentos, é difícil a gente encontrar o nosso próprio eu. Né? É difícil a gente se enxergar, a gente se avaliar, a gente se conhecer internamente. Mas como a gente pode encontrar o equilíbrio em relação a tudo isso? Né? O mundo que nos cerca é esse, as coisas são assim, não existe uma forma de a gente viver uma vida paralela ou isolada de tudo que nos cerca. Né? Nós somos seres em evolução. Nós vamos, por vezes, ser tomados por sentimentos que nos levam de um lado ao outro, que nos deixam inseguros, que nos deixam confusos, e nós vamos ser também levados a agir de forma que talvez não seja a mais adequada. Mas o nosso grande desafio nesse assunto é buscar o equilíbrio. E aí a gente vai um pouco para uma frase da Joana de Ângeles, que fala que é muito comum as pessoas serem escravas da felicidade condicional. Do tipo, eu serei feliz quando, ou serei feliz se. Né? E colocam essas condições. E a gente faz isso muitas vezes, né? Talvez a gente não diga para os outros, mas a gente pensa em alguns momentos. Eu realmente vou ser feliz quando eu conseguir fazer isso, ou fazer aquilo, ou ter aquela coisa, ou adquirir essa independência, ou ter um emprego melhor. E se espera o momento da felicidade, como se a felicidade fosse um momento que a qualquer tempo imediatamente vai surgir. E tem uma outra história do Divaldo também muito interessante sobre uma amiga dele, todos sabem, né, que Divaldo durante a sua vida trabalhou bastante, né, para garantir que todo o seu sustento viesse do seu trabalho e não do seu trabalho com o espiritismo, que sempre foi um trabalho voluntário,
mas ele conta uma história de uma amiga do trabalho, de uma pessoa que ele conhecia, das relações dele profissionais, que sempre que encontrava o Divaldo, que já tinha adquirido uma expressão no mundo espírita, já era reconhecido pelo seu trabalho, por tudo que fazia, toda vez que enxergava o Divaldo, essa amiga vinha conversar com ele e pedia para ele rezar, orar por ela, porque ela estava precisando muito da ajuda dele. E a primeira vez que ela o procurou, ela era ainda jovem, e dizia para ele que queria que ele rezasse para ela, porque ela queria muito encontrar um namorado, uma pessoa especial, que ela pudesse construir uma vida juntos e assim por diante. E que quando ela encontrasse esse namorado, ela ia ser muito mais feliz, que a vida dela ia ser muito melhor, e que por isso pedia que ele intercedesse, que ele fizesse suas orações, e ele dizia, Divaldo sempre muito solícito, né, que sim, certamente a incluiria nas suas orações. E aí passava um certo tempo, eles novamente se encontravam e ele perguntava, e aí, conseguiu teu namorado? Tá melhor? Tá mais feliz? Ela disse, pois é, eu achei meu namorado, mas agora meu sonho é que ele me peça em casamento, mas ele não me pede em casamento, e aí a gente fica nessa história e as coisas não evoluem, mas eu realmente vou ser feliz quando a gente casar. Quando ele me pedir em casamento, a gente fizer a festa de casamento e a gente casar. Então, se o senhor puder, faz uma oração para mim, faz uns bons pensamentos, porque daí vai dar tudo certo. Ele, sim, claro, minha filha, farei, com certeza. Passa mais um tempo, ele encontra novamente a moça, e aí, casou? Sim, casei, foi ótimo, sabe o que é? Que agora a gente casou, mas a gente mora na casa dos meus sogros, e a gente não tem uma casa para nós mesmos, e eu vou ser feliz mesmo quando a gente tiver uma casa só para nós, um espaço para a gente dizer que é nosso, a nossa casinha, a gente morar juntos, sem ter outras pessoas da família, a gente precisa da nossa independência. Então, se o senhor puder, por favor, nos colocar nas suas intenções, suas orações, a gente vai ser tão feliz depois que isso acontecer. E claro, minha filha, eu farei isso. E depois ela queria comprar um carro, e depois ela queria ter filhos, e depois ela queria que os filhos se formassem, e a felicidade sempre ficava no próximo passo e restrita ou circunscrita a uma condição que sempre estava no futuro. José Lázaro Buberg, no livro Código Penal dos Espíritos, fala que a completa felicidade prende-se à perfeição, a purificação completa do espírito. Toda a felicidade adquirida é fonte de toda a perfeição adquirida, é fonte de felicidade e atenuante de sofrimento. Então aqui tem essa palavra da perfeição, né? O que é essa perfeição que a gente busca? Aqui ele está dizendo que todo o pedacinho, ou toda a parcela de perfeição que a gente adquire é motivo de felicidade, porque esta é a razão real da felicidade que a gente busca, que é purificar o nosso espírito, que é crescer espiritualmente, que é sermos mais evoluídos. E que cada vez que a gente dá um passo nessa direção, que a gente deve sentir-se feliz. Então nós todos caminhamos em direção à perfeição. A perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é de Deus, é exclusiva de Deus. Mas a perfeição que nós podemos buscar, a perfeição relativa, ela é o que a gente busca. Essa purificação completa do ser, essa evolução de quem nós somos como espíritos e de onde nós podemos chegar. Mas cada um de nós caminha no seu ritmo, né? Nós sabemos disso, conforme as nossas próprias decisões e também conforme as nossas próprias teimosias, né? Nós somos indivíduos teimosos, porque nós insistimos em não aprender aquilo que nós viemos à Terra buscar aprender há tantas vezes, em tantas encarnações, há tantos anos, que a gente busca as mesmas respostas. E teimosamente a gente não as encontra, apesar de que a gente sabe onde elas estão, né? Que a felicidade está dentro de nós. Aí existe esse poema de Vicente de Carvalho sobre a resposta, né? Do afinal existe essa felicidade? E o poema dele diz o seguinte: existe sim, mas não a alcançamos, porque está apenas onde a pomos, e nunca a pomos onde estamos. Então, de novo, né, a gente sempre bota a felicidade num outro momento, numa outra circunstância, quando outra coisa acontecer, quando algo suceder, quando a gente deixar de ser algo, quando a gente passar a ter outro algo e assim por diante. E aí a grande pergunta que nos vem, né, vendo a frase de Pedro, Pedro diz que o amor cobre uma multidão de erros. Então, a resposta da felicidade
está no amor? Será que sim? Será que é aí que está a resposta do que a gente busca? Vamos falar um pouco sobre isso. Nós costumamos muito nos perguntar, falando sobre a nossa vivência e quem nos acompanha neste momento que a gente está aqui na Terra, porque cada um de nós tem a sua caminhada, mas nós não somos seres solitários, né? Nós somos seres coletivos. Nós vivemos em sociedade, nós estamos aqui justamente com outros espíritos porque todos fazem parte de alguma forma do processo de evolução de todos, né? Cada um responsável pelo seu caminho, mas nós cruzamos caminhos e nos ajudamos mutuamente, né? E nós nos perguntamos muito sobre quem eu quero ter, né? Qual é a namorada? Lembra lá da história da menina que queria um namorado, né? Qual é o namorado que eu quero ter? Qual é a namorada que eu quero ter? Qual é a esposa que eu quero ter? Qual é o marido? Qual é a mãe? Qual é o amigo, o filho que eu quero ter? Né? E a gente cria essa expectativa. Lembram da equação, né? A gente cria expectativas sobre as pessoas. E quando a realidade se mostra diferente, a equação da felicidade ela fica inversamente proporcional, né? Quer dizer, quanto menos a realidade entrega em relação à expectativa, mais infeliz a gente se sente, porque a gente cria expectativas irreais sobre as pessoas também, não só sobre as coisas. E neste momento onde a gente se pega perguntando isso, a gente deveria pensar, será que essa é a pergunta que eu realmente deveria fazer? Quem é a pessoa que eu quero do meu lado? Como ela deve ser? O que ela deve fazer? Como ela deve parecer? O que ela deve ter? E coisas do tipo. Ou a gente devia fazer uma outra pergunta. E esse é o grande desafio que aqui é posto. Da gente fazer a pergunta certa. Que é quem eu quero ser. Como marido, como irmão, como filho, como filha, como namorada, como esposa. Quem eu quero ser. Porque a felicidade real está dentro de mim e não no outro. A partir do momento em que eu consigo ser quem eu tenho potencial para ser, o mais próximo possível da perfeição, que às vezes é bem longe, né? A gente ainda está em processo de evolução, a gente não está perto da perfeição, a gente não vai ser perfeito agora, mas a gente tem graus de perfeição e a gente pode buscar este grau de perfeição visando ser o melhor que nós podemos, ao invés de esperar dos outros que sejam, que a gente olhe e foque em nós mesmos. Então, a felicidade é uma conquista e um trabalho pessoal de cada um de nós. Não é um fator externo. Então, buscar a felicidade para fora de nós mesmos já começa errado, porque ela não vai estar fora de nós mesmos, ela vai estar dentro. E ao mesmo tempo que essa felicidade está dentro e eu não posso buscá-la fora, eu também não posso terceirizar essa busca para outra pessoa. Eu preciso buscar a minha própria felicidade e cada um de nós assim fazê-lo. E interessante também da gente pensar que lá na Bíblia existia, ou falava-se, né, estava escrito que a felicidade não é deste mundo. José Lázaro Boberg, na mesma obra que eu citei anteriormente, falava que se nenhuma força externa pode modificar o efeito correspondente à causa colocada em ação, a lógica nos encaminha para aceitarmos que as mudanças internas no comportamento da criatura, pela prática do bem, pode atenuar as faltas acarretadas pela liberdade de escolha. Ou seja, nós escolhemos e nós fazemos o nosso próprio caminho e construímos aquilo que faz de nós felizes. Então, quando a Bíblia disse aquilo, o Espiritismo acrescentou que a felicidade começa neste mundo. A gente não precisa esperar chegar no outro mundo ou retornar à nossa pátria-mãe para começarmos a ser felizes. Já é possível fazer isso aqui, ao termos as conquistas dos passos que nos levam mais próximos do ser perfeito que a gente pode e deve buscar ser. Joana de Ângeles disse: faze a tua parte, tornando-te mais nobre e lapidando as tuas imperfeições. À medida que ficas mais tranquilo e te sentes mais feliz, perceberás que o mundo ao teu redor também o está. Quer dizer, a gente precisa ser um pouco daquilo que a gente quer no mundo, né? Que a gente quer da vida. Então, na verdade, a felicidade começa no momento em que a gente nos dispõe a amar. Transformando-te para melhor, modificarás a humanidade, porque pelo menos tu mesmo,
alçar-te-á ao patamar da tranquilidade e sabedoria, diminuindo a tua pesada carga. Essa é a continuação daquela mesma frase da Joana de Ângeles, e com essa reflexão a gente encerra a palestra de hoje. Vamos fazer nossa oração de despedida, rogando aos espíritos, nossos protetores, que nos acompanharam mais uma vez, agradecendo pela oportunidade que tivemos de falar de um assunto tão positivo, tão bom, que por vezes nos gera sofrimento e ansiedade, mas que pode e deve estar mais próximo de todos nós, buscando a felicidade no nosso interior, em quem somos e em quem temos a capacidade e o potencial de ser, e que cada passo dado no caminho de um ponto ao outro seja motivo de nos sentirmos mais felizes, mais completos e bem-sucedidos. Com esse pensamento positivo, com essa grande missão e esse desafio que nos foi dado, neste momento, pedimos licença para encerrar a nossa palestra desta noite. Muito obrigado e até a próxima.